John Testor provoca Flamengo após Botafogo disparar na liderança do Brasileirão. Fizemos isso. Dono da SAF botafoguense deu declaração após sua equipe bater o Vasco por 3-0 na última terça-feira. O que John Testor disse sobre o Flamengo após a vitória do Botafogo? O título da Copa do Brasil será épico, caso o Flamengo administre bem sua vantagem no próximo domingo 10, contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV. Porém, mesmo que esse seja o grande objetivo da temporada, a equipe não quer deixar a peteca cair no Brasileirão betano. Dessa forma, o rubro-negro do Rio de Janeiro está bem focado na partida desta quarta-feira 6, Cruzeiro x Flamengo acontecerá no Estádio Independência e os cariocas querem subir na tabela. Mesmo sem abrir mão do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz deve ir sem alguns titulares para o confronto para preservar alguns jogadores. Falando na competição nacional, o Botafogo disparou na liderança e após a partida John Testor voltou a provocar o Mengão. Dirigente provoca Fla por conta do momento do Botafogo. Após sua equipe vencer o Vasco por 3-0 na última terça-feira 5, e abrir 6 pontos em relação ao Palmeiras, o vice-líder da competição. O dono da SAF acabou citando o Mengão em tom provocativo. Testor relembrou na zona mista do estádio Newton Santos, uma brincadeira feita com seu principal rival no Rio de Janeiro, logo após ele chegar ao time de General Severiano em 2022. Fiz uma piada uma vez que iria chutar a bunda do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso, risos. Eu só quero competir contra os grandes times, afirmou. Vale salientar que frequentemente o dirigente gosta de cutucar o mais querido e não é a primeira vez e provavelmente não será a última, que ele dá uma alfinetada em seu rival. Recentemente ele publicou uma imagem e foi irônico para justificar sua discordância sobre o fair play financeiro, que é defendido com veemência pelo clube presidido por Rodolfo Landim. Flamengo é informado, e Corinthians negocia novo salário com goleiro Hugo Souza. Goleiro ainda possui os direitos econômicos com o rubro-negro. Corinthians e Hugo Souza iniciam valorização contratual. O Flamengo segue com os direitos econômicos de Hugo Souza. Emprestado ao Corinthians, o goleiro pode retornar ao clube carioca em caso de não acordo entre as equipes, na negociação em definitivo. Recentemente, com informação também divulgada pelo Bolave Brasil, o Grupo City demonstrou interesse em contratar o jogador. Todavia, o próprio arqueiro deseja permanecer na equipe paulista. Na noite da terça-feira, 4, essa novela ganha um novo capítulo. Segundo informado pelo Vene Casagrande, o Corinthians já iniciou uma nova negociação com Hugo Souza, envolvendo as condições salariais e tempo de contrato antes mesmo de exercer a compra com o clube de regatas do Flamengo. A negociação irá acontecer ainda este ano? O caso parecia mais simples do que está atualmente. O rubro-negro aceitou o empréstimo do atleta com um acordo de compra em definitivo. Entretanto, a diretoria de Rodolfo Landim não aprovou as garantias apresentadas pelo clube paulista. Ainda segundo Vene Casagrande, a diretoria de Augusto Melo pretende assinar um novo contrato de 5 anos, além de um aumento no salário de Hugo Souza. Lembrando, já há um preço para que o goleiro permaneça no rival. O Mengão espera receber 800 mil euros na negociação, sendo parcelado ou à vista. Além disso, o Esporte Clube Corinthians Paulista possui até o dia 30 de novembro para acertar a compra em definitivo. Cruzeiro x Flamengo é o próximo compromisso de Felipe Luiz no comando técnico da equipe carioca. A partida entre as equipes será realizada na quarta-feira 6, às 21 horas, horário de Brasília, no Mineirão. Com o 2 graus jogo da final da Copa Betano do Brasil, Felipe Luiz deve escalar um time misto diante da Raposa. Apesar da polêmica envolvendo apostas esportivas, Bruno Henrique será relacionado para o confronto. Marcos Braz revela conversa surpreendente com Bruno Henrique no CT do Flamengo. Ele disse que, vice-presidente de futebol do Flamengo detalha a conversa que teve com o jogador, investigado por suposto envolvimento em apostas. Polêmica envolvendo Bruno Henrique chega ao Flamengo. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, está sendo investigado por um suposto envolvimento em manipulação de resultados em partidas de futebol. De acordo com reportagem da CNN, o lance que iniciou a suspeita aconteceu no ano passado, durante um jogo do Mengão contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Na manhã desta terça-feira 5, a Polícia Federal acordou o atacante do Flamengo em sua casa para investigá-lo. Bruno Henrique não gostou nem um pouco da situação e ficou bastante abalado. No entanto, ele vai jogar contra o Cruzeiro nesta quarta-feira 6 pelo Brasileirão. O Bolave Brasil transmitirá o jogo ao vivo e em tempo real. Marcos Braz se pronuncia sobre o assunto.
Em nota oficial, o Flamengo se manifestou e prestou apoio ao jogador. No entanto, de acordo com o presidente da CPI das apostas, o senador Jorge Cajuru, Bruno Henrique terá de prestar depoimento no Senado. Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, se pronunciou sobre o assunto. O dirigente revelou como Bruno Henrique reagiu e deu detalhes sobre a conversa que teve com o camisa 27. Ele, Bruno Henrique, treinou normalmente, seguiu suas atividades normalmente. Ele estava muito tranquilo, dizendo que não tem absolutamente nada com isso, que tem o maior interesse de entender o que aconteceu. E claro que estará pronto para a justiça em qualquer situação que ele terá que dar explicações daqui para frente, declarou Braz. Ainda de acordo com o dirigente, o clube havia sido comunicado pela FIFA que um atleta estava sendo investigado, mas não sabia do que se tratava. Braz afirmou que conversou com Bruno Henrique e afirmou que a postura do Flamengo será aguardar o andamento das investigações. O Flamengo não sabia de nada nesse segundo momento de que teria essa investigação. O clube, claro, é o que tem mais interesse de que se resolva. Estamos contribuindo da forma como for possível em que a justiça necessite, disse o dirigente rubro-negro. Daremos também apoio ao atleta, pelas relações humanas e pela presunção da inocência. E agora, com muita calma e tranquilidade, o Flamengo vai aguardar, garantiu Marcos Braz. A polêmica não impediu Bruno Henrique de estar em campo na vitória rubro-negra sobre o Cruzeiro por 1-0, em jogo disputado no Independência. O camisa 27 jogou muita bola e protagonizou um lindo lance ao entortar o zagueiro adversário, em uma jogada de habilidade. Alex Sandro pode ajudar na chegada de multicampeão da Europa que se oferece ao Flamengo. Jogador com carreira vencedora no futebol europeu tem o desejo de virar reforço do Mengão em 2025. Busca por reforços no Flamengo tem atualização nesta terça, 5/11. O Flamengo pode conquistar no próximo domingo, 10, a Copa Betano do Brasil contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Na ida, o time de Felipe Luiz venceu por 3-1 e pode perder por um gol de diferença no duelo de volta. Apesar do foco na final, o rubro-negro já pensa em reforços para a próxima temporada e muitos jogadores são oferecidos. O primeiro foi o meia Léo Fernandes, emprestado ao Peñarol do Uruguai até dezembro. O Toluca do México pede 46 milhões de reais pelo meio-campista. Além disso, o lateral direito Juan Cuadrado, que foi companheiro de equipe de Alex Sandro na Juventus, se ofereceu ao Mengão. De acordo com Jorge Nicola, o colombiano entrou em contrato com o jogador do CRF para demonstrar o seu interesse em virar reforço do Fla em 2025. Diretoria do CRF não definiu se vai ou não abrir negociação. Cuadrado pretende jogar no Flamengo e fez esse recado chegar aos dirigentes por meio de Alex Sandro, que foi seu parceiro na Juventus. Alex Sandro levou o recado e a diretoria do Fla ficou de analisar as possibilidades para eventualmente, em caso de interesse, apresentar uma proposta, revelou o jornalista no YouTube. O lateral está na Atalanta da Itália, onde tem contrato até junho de 2025 e foi convocado por bastante tempo para a seleção da Colômbia. A sua melhor fase na Europa aconteceu justamente na Juve, onde ganhou um pentacampeonato italiano, além de outros títulos. Wesley, titular no time de Felipe Luiz, é alvo de sondagens do futebol europeu e pode ser negociado na próxima temporada. O Milan da Itália analisa a contratação do defensor, como noticiou a página Bolave Flamengo. Com isso, Juan Cuadrado surge como opção para reforçar o setor. O jogador colombiano, além de atuar como lateral, pode ser utilizado no meio-campo e no ataque. O veterano faz 37 anos em maio de 2025 e, em caso de interesse, o Mengão teria que chegar a um acordo com a Atalanta. Rodrigo Matos afirma que Jorge Jesus segue ligado ao Flamengo e revela motivo. Perguntei. Jorge Jesus fez sucesso no Flamengo em 2019 e até hoje é ídolo da torcida do Flamengo. Flamengo em vantagem na Copa do Brasil. No último domingo, 3, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 3-1, pelo jogo de ida da final da Copa Betano do Brasil. Arrascaeta e Gabigol duas vezes marcaram os gols que dão uma vantagem considerável ao Fla para o jogo da volta. Agora, para ser campeão, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença na Arena MRV, que o título da competição mais democrática do país ficará na Gávea. E essa reviravolta do Fla na temporada se deve a Felipe Luiz. Desde a saída de Tite, o treinador conseguiu arrumar a equipe flamenguista que hoje voltou a jogar um bom futebol. E isso tem um nome por trás: Jorge Jesus. Jorge Jesus tem conversas diárias com Felipe Luiz. Rodrigo Matos afirmou que mesmo com a saída do Flamengo, Jorge Jesus ainda não se desligou do time carioca.
Isso porque o treinador do Al Hilal conversou bastante com o comandante flamenguista Felipe Luiz antes mesmo dele ser efetivado como o homem de frente do Fla para a sequência da temporada. O colunista do UOL participou de uma coletiva com o técnico do Al Hilal, que deixou o clube do Rio de Janeiro em 2020, e perguntou sobre o atual treinador do Flamengo. Fui à coletiva do Jorge Jesus. Perguntei sobre a relação dele com o Felipe Luiz e se ele tinha visto os jogos do Flamengo do Felipe Luiz. O Jorge Jesus disse que falava quase diariamente com o Felipe Luiz antes deste assumir o Flamengo e depois, disse que continua falando bastante, concluiu.